a última aula, né? Hoje vai ser a última aula aí da UC de instalações do CEP, né? Deixa eu já de cara já fazer aquele nosso compartilhamento de praxe. Lembrando aí, pessoal, né? Tem dois alunos aí que tem um que não fez o momento presencial e outro tá faltando entregar as atividades. Tá aberto ainda, viu? Não percam, rapaz. Eu dei uma olhada aqui, alguns enviaram o fórum, né? Eu já corrigi. Enviaram também a atividade. Lembrando que essa aqui, ó, é a última aula, ó, a aula do dia 4, né? Hoje. Lembrando que a última aula, ó, foi a análise da atividade 2 da SAP 2, ou seja, a gente já finalizou. Então, essa aula geralmente, quando a gente tem webs suficientes, né, webs a mais do que a quantidade de atividade de fórum, né, relativo aí, a gente abre essa última aula aí para tirar dúvidas, né? Isso, lógico, né? Caso os alunos compareçam, mas eu já tenho um plano B, um plano de contingência aqui. Eu vou passar um conteúdo a mais aqui, um conteúdo extra, né? Sobre a relação de segurança, já que a gente está falando de sistema elétrico de potência, né? De instalações, né? Eu vou mostrar, já até deixei aqui, ó, um acidente. Na verdade, esse acidente ele ocorreu, né? Infelizmente, porque foi um furto, né? A tentativa de um furto, né? Lembrando que o furto é quando você pega alguma coisa, né? Já um roubo é quando você o quê? Rouba de alguém, né? Ou seja, tem alguém lá na unidade consumidora, alguém de posse e tomam de você, né? Isso que é o roubo. No caso, é o furto, a tentativa do furto de cabos, né? De uma subestação que esse cidadão tentou fazer. Eu deixei, o slide eu já deixei aqui. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só acessar aqui o outro. Eu vou, eu tenho uma pasta aqui. Esse aqui foi meu professor lá na época que eu fazia a graduação, né? Que eu fazia engenharia elétrica. Não foi nem o material coordenador lá da segurança do trabalho. Eu tenho até um material de acidentes, só que eu não encontrei aqui, não está aqui comigo. Mas o professor, Introdução à Engenharia de Segurança, ele passou algumas fotos de um acidente que ocorreu, né, na tentativa de furto, né, não de uma subestação. Eu vou mostrar dois aqui. Na verdade, eu vou mostrar três. Um de tentativa de furto de cabo numa subestação do aterramento, outro de uma tentativa de roubo ou de furto, né, de cabos em uma rede de distribuição, né? Uma rede aberta aí de redistribuição urbana, e outro da tentativa de furto de um banco de capacitor de uma subestação, tá? Então eu vou mostrar esse material a mais aqui. Já criei esse plano de contingência, né? Caso ninguém comparecesse aqui para tirar dúvida, mas né, eu já meio que sabia que não iam aparecer, porque só tem pelas notas aqui, né? Só tem dois alunos que ainda não têm nota, nota para passar aqui. Então, provavelmente eu esperava que só esses dois aparecessem. Eu só pegar, porque eu só deixei o acidente da subestação. Geralmente eu deixo esse para o final, galera. Eu só achar ele aqui rapidamente aqui. É porque como eu ministro, né, eu sou engenheiro de segurança também, eu ministro treinamento na parte de NR10, né, os cursos de capacitação, né? Aqui o Senai chama o jargão do Senai é aperfeiçoamento. Já o jargão do CREA, né?
chama de capacitação técnica. Todo curso de eletricista, de treinamento para mostrar como o maquinário funciona, por exemplo, ou de treinamento para serviços em eletricidade, o jargão, né, não estou falando correto, né, mas o mais usual, né, utilizado pelo CREA, utilizado pela Secretaria do Trabalho, é curso de capacitação. Inclusive, na própria NR10, ele fala que capacitação, né, é um curso rápido, né, embora o curso de eletricista predial, industrial e de redes, hoje em dia ele leva mais horas aí. Mas geralmente ele é um curso rápido e que te ensina só habilidades que você vai precisar para poder realizar o trabalho, né? Realizar as atividades do trabalho e se proteger dos perigos da eletrocução, né? Dos circuitos energizados aí, principalmente de baixa tensão e de média tensão. Porque pela estatística, pessoal, os circuitos de baixa tensão é o que mais, né, ceifam vidas aí. O de média tensão, embora ele seja, né, relativamente muito mais perigoso, o que mais ceifa vidas aí é a baixa tensão. Que o pessoal não, né, fala, ah, não, um choquezinho desse não vai me fazer nada. É aí que o cidadão pega e, infelizmente, ele vem a óbito. Deixa eu achar aqui. CEP. Ok, achei. Eu já vou até deixar para eu não ficar procurando sempre. Vou pegar esse aqui, o de eletrocução da rede de distribuição. Já vou deixar ele aqui no nosso dossiê e o do banco de capacitores aqui. Então vai ser três, né? Caso ninguém aparecesse, eu vou mostrar esse conteúdo extra aqui, tá? Então vamos lá, pessoal. Primeiro eu vou mostrar esse daqui do banco de capacitor. Cidadão foi na subestação aqui, né? Essa daqui é uma subestação, né, de potência, né? A parte de banco de capacitor, né? Igual que eu já até deixei a foto aqui, ó. Só um minuto aqui. Achei que eu tinha deixado a foto aqui. Eu pego aqui no banco de imagens. Ah, não, tá aqui, tá aqui. Lembra que eu fiz a comparação aqui, ó, um transformador de potência, né? Então, essa daqui é a imagem de uma subestação, né? O lado é esse daqui, ó, vem os barramentos aqui, né? Tem um transformador de potência aqui, tem outro, né? Eles também podem ser reguladores de tensão, né? Geralmente eles são reguladores de tensão e tem também os reatores, mas o reator é para outra função, embora ele tenha a função de regulação, mas a função dele é fornecer, liberar potência para os bancos de resistores aí para equilibrar a quantidade de carga, né, de consumo nas três fases. Se elas estiverem, quanto mais equilibrada as fases estão, né, lá na linha de transmissão, os cálculos, né, os algoritmos, eles se aplicam. Quando o circuito está desequilibrado, as equações normais aí, né, os teoremas aí, teorema de Norton, teorema de Thevenin, da máxima transferência de potência, as equações elas não funcionam direito. Por quê? Porque o circuito ele está desequilibrado, ele está com potência a mais em uma fase. Eu não me lembro qual que é o índice, mas existe um índice de desequilíbrio, ou seja, de quantidade de carga de uma fase em relação à outra, né? Que há necessidade de você colocar na jogada um reator, aí esse reator ele vai transferir energia para o banco de resistências, né? E consumir de modo que equilibre essas cargas.
Então, ó, essa daqui é uma outra área, eu tô só simbolizando aqui. É uma outra área aqui da subestação. Então, essa aqui é a parte de correção de fator de potência. Lembra lá da matéria de eficiência energética, né? Então, você faz a correção de fator de potência colocando em paralelo esses capacitores aqui, ó. Daí, o que que o cidadão tem subestação aí, pessoal, que não me lembro qual subestação que é, foi até um professor que me falou, que diz que uma vez ele passou, era na época da CELG, o portão da subestação, ele estava literalmente encostado, aqueles ferrolhos, né? Porque o portão, ele tem a parte do meio aqui, né? Se ele for aquele de abertura de duas folhas, né? Ele tem a parte do trinco aqui, do ferrolho aqui, e as dobradiças ficam aqui na ponta, né? Então ele estava quebrado nas dobradiças, ele estava lá só colocado, né, de lado. E assim, o pessoal que é da área, que são os BA4, né, que um exemplo é o eletricista, o BA5, né, que é o eletrotécnico, o tecnólogo e o engenheiro eletricista, né? Eles não imaginam que alguém vai entrar numa subestação. Mas por que que eles não imaginam isso? Porque, obviamente, eles têm conhecimento técnico, tanto o BA4, né, o eletricista, quanto o BA5, que é o eletrotécnico e o engenheiro, né, eletricista. Mas só que as pessoas comuns, as inadvertidas, né, igual eu falei, o código que tem lá na NBR 5410, que é de baixa tensão, a NBR 14039, né, que é para média tensão, né? Então, o BA1, ele não tem noção. Principalmente assim, o adulto, ele pode ter tido lá a aula de eletricidade básica lá do segundo grau, mas só que somente aquela instrução de física, ela não é o suficiente. Além da instrução da física, você precisa da instrução que você aprende num curso de eletricista, num curso de eletrotécnico, num de engenharia elétrica. Então, para eles, o leigo olha isso aqui, ele jura que é um transformador. Ele tem as buchas aqui, a imagem não está muito boa, ele tem as buchas aqui. Então, o cidadão aí comum, BA1, né, igual aqui, ó, porque o cérebro dele é treinado. E, por exemplo, ele olha aqui, né? Não, transformador, ele tem essas espigas de milho gigante aqui, que é a bucha de média tensão, né? E tem essas espigas menores aqui, que são as buchas de baixa, né? Ele olha aqui e falou, uai, peraí. Uai, esse trem é muito parecido com esse daqui da direita, né? É muito parecido com esse da esquerda. Então, eu concluo que isso aqui é um transformador, né? Então, o cidadão entra na subestação, né? Ou seja, o BA1, ele não tem noção do perigo que ele está correndo. Então, ele entra lá de boa na subestação, e aí é a hora que acontece o acidente. Lembrando que o banco de capacitor, pessoal, ele está funcionando online, ou seja, enquanto a hidrelétrica que fornece potência para a concessionária de energia, né, a termoelétrica, a usina solar, né, e tantas outras aí, ela fornece energia, essa correção do fator de potência também está sendo feita online. Enquanto os barramentos estão energizados, a correção, né, está sendo feita. Ou seja, eu tenho nas cordoárias de aterramento aqui, né, por exemplo, aqui, ó, voltando essa foto aqui, ó, a malha de terra que fica aqui enterrada aqui, ó, ela está conectada, né, na carcaça desse transformador de potência. Esse daqui é o da rede, né, um de 34, e esse daqui é um de potência que vem um 230, por exemplo, né, e sai das buchas menores, né, 13,8. Aqui sai 3,8, geralmente são essas aqui. Essas outras aqui deve ser, sei lá, 69 kV ou até 130. Não, acho que é 69. Tá com cara de 69 kV. Então, né, esses dois transformadores, eles têm o quê? Eles têm potências diferentes. Porém, o sistema de aterramento deles, como se diz, é igual. É ligado aqui na carcaça, né? Aqui, ó, por exemplo, deixa eu ver se dá para enxergar. O para-raio, geralmente, ou ele fica longe, ou então ele fica atrás dessa porta corta-fogo aqui, ó.
Por exemplo, a gente tem esse transformador aqui na frente aqui, ó. Aqui, nossa, tá na minha frente aqui, eu não tô enxergando. Esse daqui é o para-raio de redes do transformador de potência, tá vendo, ó? É a base, só a base dele é maior que uma pessoa aqui, dá para eu pôr duas pessoas, uma em cima da outra aqui, ó. Não dá a altura da base dele. E aqui esse aqui é um DPS, na verdade, né? Todo para-raio que eles chamam de média tensão, de baixa tensão, ou de, né, alta tensão, extra alta tensão, né? Dependendo aí do até 800 kV, por exemplo, né? Pelo menos os que eu tenho notícia e lembrança agora de cabeça aqui, né? Eles têm um DPS, um supressor de surto. Daí eles dão esse nome ficou no gosto. É igual o Bombril, né? Você não compra palha de aço, você compra o Bombril, né? Então ele ficou no gosto do povo aí, no gosto dos profissionais aí, né? O pessoal chama de para-raio. Para-raio é um captor. Ou é um captor no formato Franklin, ou então é um terminal aéreo. Que na verdade o terminal aéreo é como se fosse uma haste de aterramento, só que em vez de enterrada, ela tá o quê? Apontada para cima, né? Ali onde a descarga ela vai bater ali, né? Então, o para-raio de média tensão, de alta, extra alta, de baixa tensão, ele é um supressor de surto. É aquela mesma ideia. Ele fica no modo, né, no o modo normalmente aberto. Aí, quando eu tenho um surto, no caso aqui do de potência, que é a linha, vamos supor, a linha que é de 230 kV, né? Um surto acima do 230 kV, aí ele vai tornar-se, nesse momento aí, ele é um dispositivo, ele faz parte da classe de dispositivos eletrônicos aí, da eletrônica digital, né? Ele é um dispositivo discreto, o pessoal chama de discreto aí, né? A parte digital, né? E daí ele funciona, né, no modo normal. Quando tem tensão no nível, é como se fosse aquele, não tem um diodo Zener? O diodo Zener, o diodo normalmente, né, para uma direção ele tem condução, para a direção inversa ele fica aberto, né? O diodo Zener, né, mesmo na direção de condução, quando ele ultrapassa a corrente dele, eu não me lembro, ou a tensão, desculpa, né? O nível de tensão, mesmo na direção de condução, ele pega e fica normalmente aberto. Ele até um nível de tensão, ele 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 deixa, né, o potencial e a corrente elétrica passar. Acima desse nível de tensão, ele fica aberto. Os diodos também são dispositivos discretos, né? Todo dispositivo aí da eletroeletrônica, alguns, né, não todos, né, mas eles são dispositivos discretos, ou seja, eles têm faixas de tensão, né? São digitais e têm faixa de tensão em que eles têm ou condução, que aí a gente simboliza como normalmente fechado, ou então a faixa de corte, né? Que é o que a gente chama de normalmente aberto, né? No sentido de corte. Aí nesse aqui, né? O normal dele aí ele funciona inverso ao funcionamento do diodo Zener. Na faixa normal de tensão, ele funciona em corte, ou seja, ele fica aberto, normalmente aberto. E a gente até utiliza esse jargão, já que vocês fizeram a matéria aí de acionamentos, né? Vocês, na maioria do curso aí, vocês mexem bastante aí com, com máquinas elétricas, né? E acionamento. Daí o pessoal da potência aí resolveu utilizar esse jargão, né? Para você entender. Quando você fala normalmente aberto, você já entende, ó. E já no normal dele já fica aberto. Então, o corte, ou seja, a abertura do circuito. Aí, normalmente, até 230, para esse caso aqui, né? Ele fica em posição de corte, ou seja, aberto, né? Fornecendo potência para a bucha de média tensão, ou de média não, né? De alta tensão de 230 kV e funcionando normalmente, fazendo as conversões que ele tem que fazer. Essas buchas para 69 kV e essas menorzinhas aqui para 13,8 ou 34,5 kV. Daí, quando eu tenho um surto, né, uma descarga atmosférica, aí ele vai funcionar, né,
na posição, né, de funcionamento ou de condução, né? Esse é o jargão da eletrônica. Já no jargão aqui da potência, né, ele vai ficar como normalmente fechado. Daí ele vai desviar toda a energia que vai para a bucha, né, evitando que o transformador de potência queime e desvia o quê? Para o solo, para a malha de terra que fica enterrada aqui no, na subestação. Só que o banco de capacitor, isso acontece independente, esse desvio de tensão para o capacitor, que ele lembra lá que ele pega os harmônicos de ordem ímpar, porque a partir do terceiro harmônico, porque o harmônico de ordem ímpar, né, de ordem um, ele é a senoidal pura, né? Ou seja, ele é o, como se diz, é o santo graal, é o que o equipamento, né, que os transformadores e que os equipamentos que ficam na indústria, na residência, né, e nos comércios precisam para funcionar, né? Os de ordem ímpar, ordem um. Agora, os de ordem ímpar, a partir do 3, o terceiro harmônico, que é o pior deles, né? O pico de tensão. Aí o que que o capacitor vai fazer? Ele vai ser ligado em paralelo, né, para ter o mesmo nível de tensão que a tensão que vem da rede, e daí ele faz o desvio, né, faz o shunt, né, o pessoal chama de shunt, faz o desvio para a malha de terra. Então ele vai ficar fazendo isso online, 24 horas por dia, 7 dias por semana, enquanto ele está gerando lá na geração a energia, seja da hidrelétrica, seja da termoelétrica, ele vai estar desviando esses harmônicos aí para a malha de terra. Então, né, lembra que eu falei, eu comentei isso lá em eficiência energética? Faz sentido, né, eu falar, né, a partir desse momento, em tipos de aterramento. Aterramento, né, existe o aterramento ativo e o aterramento passivo. Ah, não, professor, você está de brincadeira comigo, né? Tá de brinks with me, né? Não, é sério. O aterramento ativo é o aterramento que está interligado com o banco de capacitor, já que ele faz essa correção online, ou seja, 24 horas por dia, enquanto ele está funcionando, ele vai ficar recebendo, né, esses harmônicos, desviando, né, o filtro, o capacitor ele enche, depois que ele enche, como ele está interligado com a terra, ele vai descarrega na terra, enche novamente. A certeza que a gente tem é, por exemplo, lembra que eu falei? O gerador de energia, a máquina elétrica em modo gerador, ela, para funcionar, ela gera, né, a energia magnetizante, né? Ou seja, é o calcanhar de Aquiles delas. Então, ela gera isso online. Daí, a geradora de energia, né, as subestações que vão levar até a concessionária, já que eles criam essa energia magnetizante, então eles são obrigados ao quê? A fazer a limpeza desse sistema, né? A limpeza, retirando essa energia magnetizante, né? Lembrando que elas são picos de tensão em curto espaço de tempo, ou seja, microsegundos, só que esses picos de tensão em microsegundos, eles distorcem a onda senoidal e o que ativam, né, o esse chamado transitório aí, eles ativam as proteções, as chaves fusíveis e chaves magnéticas, eles fazem essa ativação. Por isso que você tem que carregar o capacitor de potência, né, fazer o carregamento dele e desviar para a Terra. Então ele vai ficar enchendo e esvaziando, né? Ou seja, ele pega, ele enche os harmônicos da rede normal que vem pelo barramento aqui, né? E descarrega na malha de terra e vai fazendo isso continuamente, o quanto, né? A medida que ele vai funcionando. Aí por isso que o aterramento da subestação ele tem essa alcunha, né? Essa alcunha de aterramento ativo, ou seja, a malha de aterramento, ela tem corrente, né? Ela tem a corrente que foi gerada pela tensão, né, a tensão da energia magnetizante, já que ela é online, ou seja, ela é criada continuamente enquanto o circuito ele está em funcionamento, né? Enquanto houver, né, geração de energia e transmissão de energia, por isso que eles dão esse nome aí, os livros aí do Mamed aí, por exemplo, né, de, de circuitos de, até o,
se eu não me engano, acho que foi na segunda ou terceira aula, a gente até abriu o livro aqui, né? É um livro muito bom. Então, ele descreve todo esse processo. Então, o aterramento, né, ele é ativo porque ele faz a correção de potência online, ou seja, sempre tem tensão e sempre tem corrente fluindo, vindo, né, ele carrega o capacitor, né, ele carrega um nível de tensão, né, dado aqui o arranjo aqui é misto, né, associação mista aqui dos capacitores de potência, ele faz o carregamento e descarregamento, e ele fica carregando e descarregando. Lembra que eu falei lá em eficiência energética, né? A arquitetura dele é diferente dos capacitores utilizados em eletroeletrônica, né? Eles não têm polaridade, se tivessem, né? Não ia durar nem um segundo aqui ligado no sistema eletropotência, ou seja, eles têm uma arquitetura e um funcionamento diferenciado. Eles ficam carregando e descarregando, né? Juntamente com a frequência da rede lá, né? Os 60 Hz aí. Então, essa malha de terra aqui interligada e está escoando a energia magnetizante, né? Provinda da correção do fator de potência, ela torna essa malha de terra ativa, entende? Por isso que nesse primeiro acidente aqui que eu estou mostrando aqui, né? O BA1, ou seja, a pessoa inadvertida entrou aqui. Já que nessa subestação o portão ele não, né, ele estava só encostado. Esse aqui foi meu professor, o Bragança, né, da matéria lá de introdução à engenharia de segurança aqui. Ele mostrou para gente esse acidente aqui, que ele também, né, além de dar aula na Católica, ele trabalhava para a concessionária local. Aí aqui que dá para a gente ver o banco de capacitor aqui, ó. A gente tem cruzetas metálicas aqui, eles ficam sob esse rack. Daí o que veio fazer a tentativa de furto, né? Ele viu aqui e falou: ah, nem esse transformador aí, ó, tudo aí no chão, né? É muito mais fácil eu pegar esse transformador aqui, ó, a altura que esses aqui estão, né? Ok, esse é o frame da pessoa que tentou fazer o furto aqui, ó. Isso daqui, pessoal, é aquela turquesa lá, ó. O pessoal que faz a armação, né, na parte na construção, da rebar dos pilares aí, ó. E lembrando, essa turquesa aqui, ó, se você está acostumado em ferragista, ela não tem nem cabo isolante. Você compra a turquesa aqui, ó, ela vem o cabo no metal aqui mesmo. Aí ele entrou, qual que era a ideia dele? Cortar o cabo que ao mesmo tempo está interligado na malha, né, na média tensão, lembrando que é 230, por exemplo, né, pode ser 230 kV, né? Se vocês acham que, né, se 220 volts pode, né, dependendo de como acontece o acidente, pode matar o cidadão, imagina 230 kilovolts de potência, né? Aí ele tentou, entrou lá, né? A porta provavelmente ela não estava travada aqui e tentou fazer o furto, ó. O cidadão, ele literalmente torrou aqui, ó. E ele tá nessa posição aqui, ó, mas ele foi encontrado aqui, ó, e foram depois que eles desligaram os circuitos, né? Deixaram o banco geralmente, pelo menos as subestações aí que eu tô acostumado, o pessoal faz o desligamento e deixa os capacitores descarregarem por pelo menos 30 minutos. Eles ainda têm que esperar depois de fazer a abertura ou então fazer um bypass, né? Fazer um desvio aí, um shunt, e tem que esperar aquele banco de capacitor ainda 30 minutos para fazer todo o descarrego aí de todos os capacitores aqui de potência, ó. Aí depois de 30 minutos você vai fazer um teste para ver se dá para você ir lá e fazer a manutenção. No caso aí era resgatar o cadáver aí dele. Ó, detalhe aqui, ó, pessoal, tá irreconhecível aqui, torrou literalmente. Isso daqui, ó, eu tô mostrando para vocês, é para vocês terem cuidado, pessoal. Não vai ter ideia errada aí, não. Tá vendo aqui, ó?
o crânio, isso daqui é o que sobrou da boca dele aqui, ó. Isso aqui é a parte de baixo aqui, ó, da mandíbula. Essa parte aqui que não existe aqui, essa parte toda, ó, da cabeça aqui dele estourou, ó. O cérebro dele fritou, estourou, arrebentou tudo. Tá bom? Isso aqui, ó, só sobrou essa parte aqui, ó, a parte da mandíbula aqui, ó, e essa outra aqui tudo arrebentou, ó. Torrou, queimou. Então, com certeza ele era um BA1, né? Ainda que fosse um eletricista, um eletrotécnico ou engenheiro, né? Não dá para você adentrar essa área aqui, né? Sem você ligar para o COD, né? Comunicar que vai fazer o desligamento aqui, esperar os 30 minutos. Isso eu estou jogando aleatório aqui, pelo menos 30. Dependendo da capacitância aí, você ainda vai ter que esperar mais ainda, porque é um somatório, né? É uma associação mista aqui de capacitores, né? Então, dependendo, você vai ter que esperar mais ainda aí. Não é assim, só abrir a portinhola, dar o banho aqui e vazar. Não, não é assim. Então, se você tem um conhecimento, você sabe que isso aqui vai dar errado. Essa ideia aqui já nasceu errada aqui, né? Primeiro que é do furto. Segundo, né, que é impossível, impossível você fazer o furto de um banco de capacitor. Provavelmente ele deve ter achado que era transformadores menores. Isso é clássico. Vamos para o segundo aqui. Agora esse aqui, pessoal. Esse aqui foi o cidadão, ó, que ele tentou fazer o furto de um transformador aqui, ó, da rede. Inclusive, segundo o meu professor, que ele foi o perito aqui desse, né, ele foi o perito chamado aqui para análise do acidente, né? É porque eles já tinham tirado, tinha um carrinho de mão aqui embaixo. Então, qual que era a ideia dele? Eu vou subir aqui que nem o Homem-Aranha, vou desconectar aqui a energia. Na cabeça da pessoa leiga, né? Só tem 220 volts aqui. Eu sei disso, né? Eu sei mais ou menos disso porque eu, quando eu era menino pequeno lá em Barbacena, né? Eu achava que esses cabos aqui tudo tinha energia, mesmo nível de energia, que era o nível de energia que tinha aqui na residência. Eu jurava que se eu pegasse um cabo e ligasse aqui uma enceradeira, uma máquina de lavar, ia funcionar de boa, né? Na minha ideia de BA, né? Não é nem BA1, né? BA2, né? Pessoa inadvertida, só que é o quê? Criança, né? Na minha ideia, se eu ligar em qualquer um desses cabos aí, vai funcionar. Então, a ideia dele, ele subiu literalmente, ele não colocou escada, não. Ele subiu igual o Homem-Aranha aqui, deixou o carrinho de mão aqui embaixo, ele ia desconectar aqui e deixar o transformador cair para ele poder dar o banho no cobre. Olha, o que que aconteceu? Isso aqui é um poste de madeira. Aí, geralmente, no poste circular de madeira, o que que o pessoal faz aqui? Eles colocam uma cinta para poste circular. Só que esse de madeira aqui, eles aproveitaram, né? Por ser fácil fazer a furação, eles fizeram a furação aqui, colocaram o parafuso como se fosse num poste duplo T. Então, ó a ideia dele, ó. Short stack tail, ó. Ó, vai dar errado, né? O cara não tá nem de chinela, não tá nem de calçada aqui, ó. Literalmente. Ele subiu só de short aqui. Com certeza é uma pessoa inadvertida aí, ó. Pessoal, por que que ele não tá atorrado igual aquele cidadão que entrou lá no banco de capacitor? Porque a proteção atuou, ó. Se vocês perceberem aqui, ó. Isso daqui é o cartucho, lembra lá, ó? É o cartucho. O elo fusível fica aqui, ó. E aqui você bate a chave aqui, a chave fusível. Então, provavelmente, na hora que ele começou a ser eletrocutado aqui, a chave fusível já desarmou. Por isso que ele não está torrado aqui. E daí, ó,
E pro azar dele, a rede de baixa e de média tensão é cabo nu. Provavelmente, o que que aconteceu? Ele colocou aqui é o neutro, ó. Aqui é o neutro, aqui é a fase A, fase B, fase C. Provavelmente ele colocou a mão em uma das fases aqui, né? Ele com o pé aqui nessas hastes do transformador, né? Colocou a mão na fase, tomou o choque, ó, já que ele está descalço, ó, e ele segurando aqui no transformador, na carcaça dele, tomou choque. Aí, com o choque, ele caiu e sentou aqui, ó, essa parte dele aqui tá na bucha de baixa tensão, né, que é o 220, e ele foi com as costas, o quê? Na média tensão, no 13,8. Detalhe, duas fases, 13,8. Três fases, vai ter uma tensão de quase 24 mil volts. Ou seja, ele levou uma DDP de 24 mil volts para 220, ou se ele encostou as costas dele aqui na baixa tensão, né? Ele pegou 380, se ele encostou nas três, ele pegou 660 volts. Então foi, né, de 24 mil para 660. Provavelmente ele deve ter, né, ele deve ter vindo a óbito aí instantaneamente aqui, ó. Então, outra ideia errada. A ideia dele aqui era dar o banho no transformador aqui. Agora esse outro aqui é o mais chocante. De novo, a gente tá numa subestação, né? Agora esse cidadão aqui, galera. Outra prova de que conhecimento é poder, pessoal. Só pegar aqui o programa para eu fazer o registro. Vamos lá. Então, essa daí é a minutinho aqui, pessoal. Então, a ideia é a mesma, né? O cidadão entrou na subestação, né? Subestação de potência, ó. Uma dessa daqui, ó. Vocês estão vendo o cabo aqui, ó, esse cabo? Lembra que eu falei que a malha de terra que tanto está interligada com o banco de capacitor, que está interligada com a carcaça do transformador de potência e com todas as massas metálicas aqui, né, da subestação, né? Elas estão todas interligadas com a malha aqui, né? Aí, geralmente, quando é subestação assim, eles fazem aquela solda, eu acho que eu até mostrei em uma das aulas, né, o vídeo lá, eles fazem a solda exotérmica, né? Então, ó, ele entrou na subestação, aquela mesma história. Entrou na subestação, viu, né? Porque assim, não fica guarda, não fica ninguém andando dentro dessa subestação aqui, não, galera. Não fica, você não fica lá à toa brincando de pique-esconde aqui, não, ó. Para você ficar andando aqui, ó, nesse piso aqui, ó, dando volta aqui, principalmente onde ficam as britas aqui, você tem que comunicar o COD, você tem que operar algumas chaves. Você não entra e fica passeando aqui, não, ó. Isso aqui, eu ouso dizer que esse local aqui, a subestação, é mais perigoso que Boca de Fumo.
É perigosíssimo esse local aqui. Então, você não fica à toa. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma visita técnica, né, até uma perícia, uma das recomendações é da gente ficar só no local onde a gente vai dar a manutenção, onde a gente vai realizar, né, a perícia. Não ficar andando à toa aqui no local onde fica os equipamentos da subestação, ou seja, só ficar no local onde o COD sabe que foi feito o bypass, né, que foi feito o desligamento e respeitado o tempo aí de espera. Por exemplo, se for lá igual, né, o pessoal foi fazer o resgate do corpo lá no banco, onde fica o banco de capacitor, né? Provavelmente eles esperaram ainda um tempo para adentrar lá na área. Então, a subestação você não pode ficar andando lá em qualquer lugar sem que alguém saiba e sem que chaves tenham sido operadas, tá bom? Então, essa é a recomendação. Quando faz uma visita técnica, uma perícia numa subestação, é a primeira coisa que eles falam para gente, né? Ó, só fica nessa área aqui, ó. Você só vai até aqui, ó. Vai até, vamos supor, esse terceiro quadrado aqui, ó. Você vem por aqui, vira à direita, à esquerda aqui. Só vem até aqui, tá bom? Não entra, não pisa aqui na brita, porque pode ter o quê? A malha de terra ali, ó. Tem partes da malha de terra que ela sobe aqui, ó, e fica o quê? Ela entra, ela é conectada literalmente aqui com um parafuso na carcaça do transformador de potência, igual tá mostrando aqui na apresentação, ó. Tá vendo? Esse foi o cabo aqui que o cidadão com alicate de corte, né, tentou fazer o furto desse cabo, tá? Então, olha, ó, aqui, ó, no olho do furacão, onde houve o acidente. O cidadão tava até de óculos de segurança, ó, o boné dele que sobrou. Ele literalmente, pessoal, na hora que ele foi eletrocutado, ele foi arremessado. Se não me falha a memória lá, eu lembro que o Bragança falou lá da perícia, se não me falha a memória, ele foi arremessado cerca de 20 metros e ele só parou porque ele bateu na parede corta-fogo, tá? Tanto que a descarga ela foi gigantesca. Aquele cidadão que entrou lá no banco, onde fica o banco de capacitor, né? Ele só torrou porque ele ficou grudado lá. Esse já não ficou grudado, ele foi arremessado para longe. Então, pessoal, infraestrutura, principalmente de transmissão, de distribuição, é perigosíssima. Aí, ó. E essa aqui, pessoal, rapidão aqui, deixa eu só fazer um registro aqui. Só registrar aqui rapidão. Beleza. Então, ó, ele veio aqui, adentrou a área, né? Aqui foi o que sobrou aqui, foi o ponto de descarga, né, em que ele foi arremessado. Isso daqui é a mão boa dele que sobrou, ó. Arrebentou a cabeça do dedo, ó, né? O que que o cidadão fez? Ele viu o cabo no chão, o que que você faz, né? Você pega o cabo e aí com a outra mão você vem com alicate de corte, né? Para você extrair o cabo, né? Então essa é a mão que estava segurando o alicate de corte, viu? Tá vendo aqui, ó? Essa mão aqui que está sendo mostrada aqui, ó, é essa, ó. Vai, professor, e cadê a outra mão? Por isso que aqui, ó, tá vendo, ó? E aqui, ó, ficou tudo torrado, tudo arrebentado. Ele foi pegar no cabo com alicate de corte, né? Isso aqui, na verdade, é um eletroduto aqui, tá bom? E aí, né, com a mão
né, com a mão aqui na parte do eletroduto do cabo, e o outro com alicate de corte, né? Aí houve a eletrocução, ele foi arremessado, né? Parou lá próximo à parede corta-fogo. Aí a mão melhor dele arrebentou a cabeça do dedo, ó, queimou. Isso daqui, lembrando que queimou foi a parte que estava segurando o alicate de corte. Essa mão aqui, ó, que é mostrando. Aí cadê a outra mão, professor? Cadê? Cadê o outro braço, né? Isso aqui, ó, só sobrou essa parte aqui, ó. O antebraço, né? Essa parte que é o braço, né? Ombro. E o antebraço aqui, ó. Só sobrou essa parte aqui, ó, do antebraço. E a mão dele, que ficou torrada, que foi a que ele segurou, e a outra ele segurou o alicate de corte. Pessoal, cadê o osso, né? Cadê o braço dele? Cadê o cotovelo dele aí? Simplesmente ele incinerou com a descarga elétrica aqui. Torrou, torrou. Não, não existe mais a parte, um pedaço do antebraço, do braço, né? Cotovelo. Olha, arrebentou aqui no ombro dele, ó. O tanto que a descarga foi brutal aqui, ó. O quê? Isso é o quê? Porque ele foi com a mão em o quê? Em um aterramento ativo. E ele fica recebendo, né? Os harmônicos, recebendo a energia magnetizante, carregando e liberando para a malha de terra, 24 horas por dia. Porque um aterramento normal, pessoal, o aterramento normal ele não libera, ele só está energizado na hora do surto. Acabou o surto, ele não tem energia nele. Mas da subestação, ele fica funcionando 24 horas por dia. E isso aqui acontece se você tentar fazer o furto, tá bom? Ah, professor, você está mostrando isso aí para chocar, gente. É isso mesmo, é para você entender, né? Entender que é perigoso, né? Vocês vêem alguém com ideia errada aí de fazer furto. Ah, não, fulano. Ah, você conhece aí sobre instalação elétrica? Vamos ali ganhar uma graninha fácil ali, um dinheiro. Esquece dessa história, viu? Esquece, esquece. Só vai dar errado. Esquece. Melhor trabalhar como eletricista, como eletrotécnico, ser coach, dar uma de Pablo Marçal, mas esquece essa história aqui, ó. Só vai dar errado para você, só vai acontecer acidente, né? E você vai ver Jesus mais cedo, tá? Esquece. Então, pessoal, né, a gente finalizou o curso aí, né? Só tem mais dois alunos aí, falta uma ou duas atividades aí para eles entregarem aí, né? Mas praticamente todos já estão já aprovados aqui nessa disciplina, né? Então a gente tem até a próxima, a primeira aula, né, de manutenção elétrica para vocês ainda entregar as atividades, né? Que os dois que tá faltando, tá bom? Então tá, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, tá?